Fala pessoal, muito bom dia, sejam todos bem-vindos aí, já estamos com quase 50 pessoas aqui na sala para esse segundo dia aqui do nosso Siacon Week, a 10ª edição especial comemorativa, então sejam todos bem-vindos aí nessa manhã de quarta-feira. Enfim, tem alguns recados aqui importantes para a gente antes de começar, tá? Só deixar alguns recados. Primeiro deles, né? Então, ontem nós tivemos aí um dia bem produtivo, falando sobre algumas novidades a respeito da própria aplicação, o pessoal falando muito desse processo de recepção e expedição e aquilo que vocês podem aplicar no dia a dia aí de vocês, tá? Hoje a gente vai ter assuntos também não menos importantes, ou seja, inclusive falando de novidades em relação à aplicação, tá? Então, aproveitem esse momento para poder utilizarem o chat. Então, o primeiro recado é bem básico, utilizem o chat aí para fazer as perguntas. Nós temos aqui uma equipe que está de apoio justamente para poder tentar responder todas as perguntas. Aquelas que a gente não conseguir responder no dia de hoje, o nosso time entra em contato depois para poder falar diretamente com vocês, tá? Bom, teremos também algumas enquetes aqui durante o evento, tá? É importante que vocês participem justamente para a gente entender como é que é a situação e a situação nos armazéns aí de vocês. É bem importante para que os nossos apresentadores aqui consigam expor de maneira melhor, com base nas respostas, para que eles consigam trazer as melhores... tirar as maiores dúvidas possíveis, tá? E também, importante ali, tirar uma foto aí, nos marcando nas redes sociais, ou seja, @siaconoficial. Então, aproveitem aí quando estiverem fazendo o evento, tiram uma fotinha, nos marquem lá no Instagram, né, @siaconoficial, isso é importante. Para quem não segue, aproveite para nos seguir também, isso é bem importante para nós, que a gente leva esse conteúdo de pós-colheita para mais locais, tá? Nós teremos aqui, hoje também, um sorteio do nosso kit Siacon, não menos importante. Então, além de adquirir conhecimento aqui, se atualizarem, fazerem treinamento, nós teremos aqui o sorteio do kit Siacon. Então, nós temos aqui o kit churrasco, o chapéu, temos também a xícara, caneta, a squeeze, ok? Então, isso aqui será sorteado hoje, tá? Então, para aqueles que estiverem aqui, ao final do evento hoje, a gente vai fazer sorteio. Então, além de, novamente, pegarem aí... atualizarem os conhecimentos, no final vocês ainda têm a possibilidade de participar desse sorteio e levar para casa isso aqui, com o nosso time de Marketing Weekly vai entrar para fazer esse sorteio, tá? E lembrando, não menos importante, tá? Que amanhã, ou seja, nós sortearemos essa Alexa, nós estamos aí na 10ª edição, então uma Alexa Airtel Show 5, bem bacana, aquela que vem uma tela aqui. Então essa Alexa pode estar aí na casa de você, no armazém, enfim, tá? Para quem participar, lembrando qual que é a regra. Quem participou ontem, quem participar hoje, quem participar amanhã. Então, essa Alexa será sorteada para quem participa os 3 dias. Então, por isso é muito importante vocês participarem entre hoje, obviamente, e amanhã. Pô, mas eu não consegui participar ontem, eu vou ter direito ao sorteio? Infelizmente, não. Então, você vai ter direito ao sorteio do kit, tá? Tanto hoje quanto amanhã, mas a Alexa, efetivamente, somente será sorteada para as pessoas que conseguiram participar dos 3 dias. É uma maneira, obviamente, da gente prestigiar quem está aqui presente conosco nesses 3 dias, tá? Então, é um evento que a gente tem um empenho muito grande, todas as equipes aqui dentro da Siacon, então é uma forma, obviamente, de prestigiar aqueles que participam os 3 dias, tá? Bom, coloquem aí, o pessoal já está colocando aí de qual cidade está participando, temos pessoal de Goiás, temos pessoal do Mato Grosso, pessoal de Minas Gerais, então vão colocando aí de São Paulo, enfim, vão colocando aí de quais as cidades que estão participando, é muito importante. E um recado, novamente reiterando, reforço o convite, para quem não participa da nossa comunidade, está aí o convite, é só apontar a câmera do celular para esse QR Code, entrar na comunidade do WhatsApp, tá? E essa comunidade é Concia, o que a gente trata ali? Assuntos relacionados principalmente à questão de pós-colheita. Então a gente vai estar falando sobre assuntos relacionados a eventos, como esse, por exemplo, a gente sempre está divulgando lá, eventos de terceiros, que não são realizados diretamente pela Siacon, nós também colocamos lá diretamente. Eventos do agro, de uma maneira geral. Exemplo, esse ano a gente nós, na Siacon, participará de algumas feiras e de alguns eventos da pós-colheita no Brasil, tá? Então a gente vai estar divulgando também lá isso. Nós temos alguns parceiros também que fazem eventos na pós-colheita, que a gente envia ali também um convite para que vocês possam estar atentos ao que está acontecendo, tá? E, além disso, a gente tem artigos, a gente tem matérias que vão para blog, nós temos pesquisas que são realizadas dentro da comunidade, então é uma forma bem interessante de vocês se inteirarem o que está acontecendo aí no mundo da pós-colheita, principalmente aqui no Brasil, ok?
Então, esse é o convite que eu gostaria de passar aqui para vocês. Pessoal aí colocando, nós temos pessoal de Tocantins, Itarumã, Goiás também, Portelândia, Chapadão, bem legal, Morrinhos, enfim, Canarana, espalhados aí no Brasil, bem bacana ver a audiência de vocês, com 65 pessoas aqui. Então, como se diz, a gente ter o assunto aqui hoje que a gente vai abordar, a gente tem conosco aqui novamente hoje o Ricardo e também o Pedro Salsa. Ricardo, nosso coordenador de suporte, o Pedro, analista de suporte. Primeiramente, Ricardo, bom dia novamente, segundo dia de evento. Exatamente. Bom dia, Ferreira. Bom dia a todos. Que hoje seja um dia produtivo, né? Como ontem, com o engajamento de todos aí. A gente preza aí por estar apresentando da melhor forma possível todas as ferramentas ali que o sistema pode proporcionar. Inclusive, queria dar um abraço aqui para o Janidelson, né? Ontem, a hora que a gente finalizou aqui a nossa apresentação, eu fiz um contato com ele, porque ele estava com uma dúvida e acabou não sendo sanada. A gente conversou ali, entramos num acordo ali e seguimos com a demanda dele. Então, assim, é muito importante, né, pessoal, que todos tenham esse engajamento aqui no nosso chat aqui, porque é a partir dele que a gente consegue melhorar o sistema como um todo para todos os nossos clientes. Então, é isso aí. Vamos esperar aí as próximas cenas. Perfeito, bacana. Bem-vindo, Pedro, novamente. Bom dia, Ferreira. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos, né, que estão nos acompanhando. Hoje a gente trouxe um tema aqui muito bom, né? Espero que seja bastante produtivo, que tenha bastante interação no chat, assim como ontem, foi um dia muito bacana. Espero que hoje o pessoal aproveite bastante também tudo que a gente trouxe aqui para essa apresentação. Perfeito. E o que nós veremos aí hoje? O que nós temos aí para o pessoal? Perfeito. Bom, a nossa intenção, né, como a gente havia comentado ontem a gente passou pelo processo, os básicos ali, até mesmo para relembrar como são os processos simples, como que a gente consegue agilizar, e hoje a gente pretende, voltando ali nas rotinas e mostrar um pouco, né, de como é o nosso trabalho aqui no suporte, como a nossa visão, como que a gente consegue enxergar as informações e entregar as soluções aí para você. Muitas das vezes são algumas dúvidas, são algumas informações que parecem estar confusas, mas a gente aqui do suporte, a gente consegue identificar em alguns relatórios como identificar os problemas encontrados aí no armazém. E aí é essa visão que a gente quer passar. Então a gente vai mostrar ali para vocês ali o monitoramento, né, de serviços prestados, o monitoramento ali na portaria, como fazer a identificação de alguns problemas que acabam sendo recorrentes, algumas diferenças de saldo, algumas informações que foram canceladas e não tem essa informação, fazer uma fiscalização breve ali do pátio, né? E como realizar auditorias, né? E conforme eu falei, passar essa visão nossa do suporte, como a gente consegue enxergar essas informações, esses problemas encontrados e repassar para o cliente. Tentar, da melhor forma possível, passar essas informações para vocês. É isso mesmo. A gente trouxe aqui, né, Ricardo, são ferramentas que existem dentro do sistema, às vezes não são tão conhecidas, não tão utilizadas assim, mas que a gente vai passar aqui desde o princípio da entrada ali na portaria até um cálculo de serviço mostrando como que pode ser realizada a auditoria de todas as movimentações, todo o histórico, todo o processo, tudo que já entrou e passou dentro do sistema para justamente vocês terem mais controle, né? E como o Ricardo falou, é algo que a gente observa que há dores, há muitas solicitações de auxílio ali no suporte referente a essas auditorias. Então é justamente por isso que a gente trouxe esse tema aqui para vocês hoje, tá? Bacana. E até mesmo, né, pessoal, quando a gente vai utilizando muito ali o sistema, a gente acaba sempre utilizando alguns relatórios padrões, né? Então, por exemplo, o HER01, a gente sempre usa ele muito no automático. E aí, quando vocês abrem o suporte, a gente olha o mesmo relatório, porém, selecionando algumas ferramentas, algumas configurações que a gente consegue chegar no resultado. Então, conforme eu falei, é essa visão que a gente quer passar para vocês, né? Como que nós aqui do suporte analisamos e olhamos para o relatório e entregamos a solução aí para vocês. Tá ok?
Bom, pessoal, então, para a gente iniciar aqui, né, eu queria só relembrar de vocês, né, no finalzinho aí de... Finalzinho não, no meio de dezembro, né, a gente enviou aí para vocês um e-mail informativo referente ao boletim. Eu vou estar compartilhando com vocês. Só me dê um ok no chat se está apresentando para vocês baixarem, para vocês estarem sempre atentos, né? A gente sempre vai estar passando para vocês aí os boletins, né? Do que as informações mais relevantes, né? O que foi de melhoria, o que foi ajustado, o que é mais relevante para vocês estarem sempre atualizados aí referente ao sistema Siacom. Tá ok? Ferreira, gostaria de falar mais alguma coisa? Não, só reforçar para quem ficar aqui até o final, lembrando que a gente vai ter o sorteio do kit Siacom, e aqueles que participaram ontem, participando hoje e amanhã, terão acesso a participar do sorteio da Alexa. Só isso mesmo. Tive alguns probleminhas aqui com conexão. Um ótimo treinamento aí a todos e aproveitem perguntas, enquetes, enfim, participem e nos marquem lá no Instagram, @siacomoficial. Bom treinamento aí, pessoal. Valeu. Bacana, pessoal. Bom que todos aqui, eu vi aqui que todos aqui conseguiram, né? Estão conseguindo baixar o arquivo, né? Então, assim, é importante, né, pessoal, vocês estarem sempre atualizados ali, principalmente com as versões, né? Estar sempre atualizado ali para usar as melhores ferramentas que a gente vem disponibilizando para vocês aí ao longo desses anos, tá bom? Então, baixem o boletim, vejam aí o que para você aí no seu armazém é relevante, o que pode ser agregado aí na sua rotina, algum relatório que foi um ajuste, ou então alguma melhoria que pode melhorar o seu processo aí, e fiquem sempre atualizados, tá ok? Bom, ontem, né, no finalzinho ali da nossa apresentação, tá, Pedro? Só pulando um pouquinho ali do nosso script, né? Ontem, no finalzinho da nossa apresentação ali, eu acabei comentando sobre o envio, né, automático de relatórios, mas devido ao nosso tempo, né, que a gente tem um tempo cronometrado aqui da apresentação, não deu tempo de apresentar com mais clareza para vocês, tá? Então, só reafirmando aqui, se alguém tiver dúvida referente a como fazer o envio, mais para frente a gente vai estar passando ali para vocês, tá ok? Quem não conseguir, né, baixar o arquivo, pessoal, depois entre em contato conosco ali no suporte, né, através do chat, através do e-mail, ou até mesmo por ligação, que a gente vai fazer o envio aí para vocês, para que vocês estejam sempre atualizados, tá ok? Então, Pedro, deixo com você aí. À medida que a gente vai fazendo as apresentações, pessoal, comuniquem conosco, né? Conversem ali no chat. Se foi alguma informação que às vezes você está em dúvida, que às vezes você precisa, mas a gente não apresentou aqui, reforçando mais uma vez, entre em contato conosco ali no suporte, a gente vai abrir um atendimento para você e vai te dar todo o apoio necessário para que você consiga esclarecer todas as suas dúvidas, tá ok? Então, Pedro, continue aí, que eu vou te apoiando aí à medida do possível, tá bom? Beleza, valeu, Ricardo. E é isso aí, pessoal. Vamos interagir aí no chat. Pode mandar pergunta, pode comentar algo que você também passa aí no seu dia a dia, trazer, né, um pouco do seu cotidiano aí para o pessoal também ter mais familiaridade também, para interagir. É bom essa interação, porque a gente consegue trazer assim, uma apresentação mais tranquila, mais limpa, certo? E o tema de hoje, pessoal, a gente trouxe aí a questão da auditoria, porque é um tema muito importante, que, como eu falei no começo, tem muitas solicitações, muitas dúvidas, às vezes, em como fazer uma auditoria no sistema. E a gente também, né, quer ressaltar o porquê é importante de ter esse processo de auditoria no sistema. Com as ferramentas que nós temos hoje, aqui no CIA Armazém, com o relatório, a gente consegue assegurar um estoque físico dentro do sistema, conforme as movimentações vão rodando, a gente tem uma segurança do estoque físico com os relatórios, a gente evita divergências, tá? Conforme vão passando os dias, evita essas divergências se utilizar corretamente os relatórios com os filtros corretos também, controle de romaneios, de pesagens, tickets, saldos, controle de perda de grãos, né, a quebra técnica. E a gente tem, com isso, essas ferramentas, traz também o histórico do grão, da entrada do grão no armazém até a saída dele.
que é justamente para um controle ou uma possível fiscalização, certo? Que é para evitar que o pior aconteça devido a um mau lançamento, um lançamento incorreto, talvez uma informação passou batida na hora de preencher um ticket, certo? Então a gente tem todas essas ferramentas que vão ajudar você no controle das perdas, quebras fora do padrão, erros de classificação também, ou pesagem, e também aquela segurança financeira ou de até normas legais dentro do armazém, tá? Eu vou começar aqui a apresentação, vou estar compartilhando minha tela aí, vocês falam se ela vai aparecer para vocês. Tudo certo? O monitor aparece, o sistema Tudo certo, aparecendo aí? Então, beleza, pessoal. Que nem o Ricardo falou, a gente vai começar essa auditoria, esse processo desde o início, né? Desde a primeira entrada, conforme os meninos, o Lucas e o Ricardo mostrou ontem, a primeira entrada ela sempre vai acontecer ali, né? A cara do processo vai ser ali na tela de portaria. Já deixei aqui meu Romanei aberto, tá? Vou abrir aqui a minha tela de portaria. E aqui temos vários tickets, certo? Vários tickets de diferentes operações, temos algumas recepções, temos algumas expedições. Aqui já é um ponto, né, um pontapé inicial para você ter o controle de como está sendo, né, o fluxo do seu armazém. E eu sei que os meninos já passaram essas informações ontem, mas eu gostaria de ressaltar que essa tela aqui ela é totalmente customizável, tá? Você consegue customizar essa tela aqui com as informações que você achar mais precisa. Se eu preciso ver, por exemplo, a informação do produto, para mim é importante, eu tenho que ter essa informação aqui na tela. Então, a gente consegue marcar aqui para visualizar qual é o produto que está sendo vinculado a esse ticket, certo? Tem informação aqui que eu acho que não é muito relevante, tipo de veículo, data e hora, você pode tá aqui fazendo a customização da tela de portaria. Além de que temos as cores que indicam onde que está esse ticket, em qual pé está esse ticket, certo? Você pode clicar aqui nesse botãozinho de interrogação, ele te traz aqui toda uma ajuda de como ler a tela de portaria. Você tem aqui a legenda de cores, que são tickets identificados por cores, por exemplo, os incompletos, que não há nenhuma pesagem, certo? Pendente, que tem apenas uma pesagem vinculada. Temos tickets completos, certo? Que tem as duas pesagens, uma classificação já pode estar sendo classificado, ou então tickets que tem apenas a classificação informada, que é a da cor laranjada, certo? Com isso, pessoal, além da gente ter um controle na própria tela de portaria, existe um relatório para a tela de portaria também, o relatório de pesagens, certo? Esse relatório você consegue visualizar totalmente aqui a nossa tela de portaria por meio de filtros e com um documento, né, uma documentação justamente para melhorar aí o seu controle. Então, a gente já tem duas opções para ter um controle do fluxo do armazém, que é a própria tela de portaria e aqui no relatório de pesagens. Vou abrir aqui o módulo de relatórios. O relatório de pesagens ele fica localizado aqui assim que você clica em romaneios. Clicou romaneios, ele está aqui, HER 06 pesagens. Eu preciso que esse relatório fique muito mais fácil de acesso para mim. Como que eu faço para eu não ter que vir aqui e ficar procurando aonde que está esse código? Você pode clicar com o botão direito em cima do próprio relatório, tá? Do nome dele, e clicar aqui em adicionar favoritos. Ele passa a ficar aqui do lado, certo? Isso vai facilitar muito, né? É um processo mais ágil para você agilizar na sua auditoria, certo? Então, ou a gente pode abrir por aqui ou vir aqui direto na opção dele aqui na rotina. Abrindo aqui, pessoal, nós temos essa tela aqui que é o filtro, tá? É o filtro de como você vai estar gerando esse relatório com as informações que você achar que são mais precisas para o seu controle. Então, eu gostaria de ver, por exemplo, como que está a minha portaria atualmente. Eu quero ver todos os tickets do produto soja. Nós conseguimos selecionar o tipo de operação, por enquanto eu vou deixar sem operação, tá? Que eu quero mostrar mais para vocês como que é o relatório gerado. Vamos colocar aqui o filtro de data a partir de ontem. Aqui eu tenho as opções de imprimir as pesagens conforme o status dela, que é justamente aquela cor que vocês veem aqui, essa cor é esse filtro, é essa opção aqui de filtro.
Apenas as efetivadas, que é com romanês, são tickets já finalizados, ou então a opção de cancelado, certo? E para quem tem o conhecimento aqui, tem a experiência, sabe que um ticket finalizado, ele gera um romaneio e ele não passa a não aparecer mais aqui na portaria, tanto o cancelado. Então, vamos gerar aqui o relatório com os tickets somente com portaria, certo? Vamos aqui, vamos gerar ele. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor. O ticket, o relatório, na verdade, ele vai trazer aqui os tickets que estão na portaria conforme a opção que eu escolhi, certo? Então, é muito importante vocês, na hora de gerar um relatório, para que não encontrem divergências, onde talvez não exista, vocês olharem com atenção o filtro que está sendo usado para gerar o relatório, certo? Porque já houve casos, né, de clientes ligarem e falarem que o saldo de um certo produtor estava totalmente errado, que sumiu o romaneio, que sumiu pesagem. E quando a gente fez a conexão e fomos olhar como estava sendo gerado esse relatório, era apenas um campo lá que estava marcado, selecionando um período que não tinha movimentação daquele produtor. Então gerou, né, esse chamado, gerou esse tempo, essa preocupação no cliente, justamente por conta de apenas um campo que estava marcado incorretamente, certo? Como eu mostrei para vocês, eu filtrei aqui o relatório, mostrando apenas os tickets incompletos, sem pesagem. Se a gente olhar aqui o ticket 4394, 4395, lá na nossa portaria, os que estão, né, incompletos, no caso, sem pesagem. A gente tem aqui o status que está em branco, que ele não tem nenhuma pesagem, podemos ver aqui nem o primeiro nem o segundo peso, e o que está em laranja também, porque ele também está sem a primeira e a segunda pesagem, certo? Agora, vamos gerar o relatório, vamos filtrar aqui por pendentes, que é os tickets que já têm os dois pesos informados, mas que não tem romaneio, ou seja, eles ainda estão pendentes na portaria. Gerando aqui, conforme a data que eu selecionei, né, voltando aqui no filtro, a data que eu selecionei é do dia 20 até, sem colocar a data e hora final, ele vai colocar a data atual, o único ticket que apresenta, desde a data início do dia 20 até hoje, pendente, é o ticket 4392, que é justamente esse daqui. Como a gente vê aqui no filtro, deixa eu tentar dar um zoom aqui para vocês enxergar melhor, na coluna data e hora, ele é realmente o único ticket que está do dia 20 até hoje, completo, sem finalizar, certo? Então, é por isso que o relatório trouxe apenas ele. É justamente o que a gente está abordando aqui hoje nesse tema. É a auditoria e a precisão nessa consulta de dados, certo? E como que a gente lê esse relatório? Nós temos o número do ticket, temos a placa, certo? Motorista, todas as informações que foram preenchidas, e em qual máquina, né, ou balança foi feita a criação desse documento, desse ticket, o usuário, o peso líquido, certo? E aqui nós temos as duas pesagens, que é a primeira pesagem e a segunda pesagem. Aqui mais ao final, tem as informações de data e hora, mas passando aqui para mais o final, que é o tempo de onde parte o início do processo e cada etapa do processo até a sua finalização. Nesse caso aqui, a gente tem uma criação do ticket, que é o T1, certo? Então, o T1, desde a criação até a primeira pesagem, nesse campo aqui, ele trouxe para a gente que durou 34 segundos. Como a gente está aqui no ambiente interno fazendo alguns lançamentos para apresentação, então, pode ser que no seu armazém um tempo mais real, mais aproximado ao real, ele seja um pouco maior, mas desde a criação do ticket até a primeira pesagem temos 34 segundos de diferença, tá? Que é o que conta aqui. No tempo 2, que é da primeira pesagem até a segunda pesagem, a gente teve uma diferença aqui de 54 segundos, um tempo de 54 segundos, certo? E a pesagem 2, o tempo 3, né? A pesagem 2 até a finalização dele, contaria aqui e somaria um tempo total do que esse ticket ficou aqui na portaria, certo? Então, aqui no final também a gente tem o status dele, que é o status de pendente,
certo? Para ter esse controle. E aqui, ao final, como temos apenas um ticket gerado nesse relatório, o total dele aqui com o peso líquido. Aqui ao lado nós temos as informações de tempo médio, quantos caminhões estão no pátio com esse status, por mais que tenha outros caminhões lá no ticket, na tela de portaria, eu filtrei apenas o que está pendente. Então, por isso que ele trouxe aqui que, para mim, no pátio tem apenas um, certo? Caminhões com segunda pesagem, caminhões com primeira pesagem, total de caminhões e informações de tipo de veículo que vocês podem estar usando aí no controle de vocês, certo? Deixa eu tentar gerar aqui uma efetivada para mostrar com o tempo total. Ricardo, você tem algo para comentar? Sim, só respondendo alguns questionários, tá, pessoal? Para a gente não deixar batido aqui. Só uma observação. Referente ao boletim, tá, pessoal? Caso alguém não conseguiu baixar, mais uma vez, entre em contato conosco ali no suporte, assim como a atualização, tá? Se você precisa atualizar a sua versão, se você tá com a sua versão um pouco desatualizada, entre em contato conosco no suporte ali, informando, né, que foi verificado lá aqui na nossa apresentação que é necessário atualizar, que a gente vai passar essa demanda para o time de implantação e a gente vai organizar certinho a data com cada um de vocês para a gente fazer essa atualização, tá ok? Referente aí, né, a questão dos vídeos, se eles vão ficar gravados ou não, na nossa página, tá, pessoal? Inclusive, oriento vocês, né, caso vocês puderem participar, né, lá da nossa comunidade lá no YouTube, ficam gravados lá todas essas nossas apresentações, o CETALK, todas as nossas apresentações ficam gravadas lá no YouTube, tá? Em forma de replay. Então, se você tiver alguma dúvida aí, logo será disponibilizado o CEACOM dessa 10ª edição, mas já tem lá disponível para vocês, caso você queira dar uma conferida nas nossas últimas apresentações, tá bom? Referente à questão ali, é uma pergunta do Antônio Carlos, né? Na verdade foi um comentário ali. Bom dia, nessa parte não consigo configurar minha rotina de trabalho. Acredito eu que você esteja falando ali da parte, né, da portaria, tá? Ali na portaria é mais um acompanhamento dos seus processos, tá bom? Então, ali você consegue identificar, né, conforme o Pedro vem comentando aí, quais são os pendentes, o que já foi classificado, o que já tem a segunda pesagem, para a partir dali, né, nessa auditoria que a gente vai fazendo ali, a partir dali você conseguir direcionar melhor ali os seus processos, tá bom? E sobre a nossa enquete, né, eu lancei a enquete já no início ali da nossa apresentação, com que frequência você utiliza os relatórios para auditar as suas movimentações. Até o momento, 55% diariamente, 22% semanalmente, 16% mensalmente e 5% no final da safra. Olhando esses dados aqui, né, pessoal, a gente vê que vem mudando a cultura de vocês, clientes, em olhar com mais frequência essas informações que são imputadas no sistema. Se a gente pegar ali, a gente sempre faz esse questionamento, né, mas se a gente pegar os últimos questionamentos ali, o pessoal verificava muito mensalmente, semanalmente, mas hoje a gente vê essa preocupação de vocês de estar sempre com as informações corretas dentro do sistema. Então, continue assim, que realmente a gente, né, nós aqui do suporte, a gente sempre orienta fazer as movimentações e já verificar no relatório, verificar essas informações em tempo real. Além de ser mais fácil de corrigir, né, caso tenha algum problema, é mais fácil você ter o acompanhamento ao longo do dia. Tá ok? É isso mesmo. Eu gosto muito de trazer exemplos aqui do que passa ali na rotina do suporte. Porque realmente, o Ricardo falou um fato interessante, que antes a gente tinha muitas pessoas que respondiam que fazia conferência mensalmente. E com isso, a gente tinha muitos chamados, né, muitas solicitações, informando que não conseguiu achar uma pesagem, né, Ricardo? Não conseguiu encontrar um romaneio, estou com uma divergência de saldo. Hoje em dia, a gente vê que isso vem mudando, e as auditorias, elas estão sendo muito mais assertivas por parte assim, dos clientes. Eles já conseguem ter uma visão diferente, né, do que era antes. E isso, né, a gente acha muito bom, né, ter essa visão, mas se o pessoal ainda tiver dúvida de como fazer,
alguma auditoria, de como identificar algum processo, a gente está aqui justamente para isso. Vocês podem perguntar no chat aí, responder enquete, e se ficar alguma configuração diferente do que vocês estão vendo aqui, na minha tela de portaria não tem tal informação, queria que fosse adicionado, pode entrar em contato aí com a gente, né, no time de suporte, o pessoal lá vai atender, um pessoal excelente, né, um atendimento excelente, tão rápido também, e vocês ficam à vontade aí para estar engajando com a gente, tá, pessoal? Mais alguma coisa, Ricardo? Só isso mesmo. Não, tranquilo. Tranquilo? Então, pessoal, vou gerar aqui o relatório, vamos ver se a gente consegue ver aqui alguns que já foram efetivados, que é também para trazer algo que foi comentado ontem, né, que é justamente o que o Lucas havia apresentado, que era a exclusão da segunda pesagem, da pesagem, né, a rotina de limpar pesagem, onde houve uma divergência, houve um erro, um desencontro ali na hora de fazer alguma pesagem, e para não ter que cancelar um ticket, lançar ele de forma sem a portaria, pelo romaneio manual, tem a opção de estar fazendo a limpeza da segunda pesagem, tá? E como que a gente consegue visualizar isso em relatório? Olhando aqui na tela, vou até dar um zoom para vocês verem melhor, vocês conseguem ver aí que na inclusão das pesagens, tem o primeiro peso, e sempre vai vir um peso em seguida, né, a segunda pesagem. Nesse caso aqui, quando há a limpeza da segunda pesagem, ou de qualquer outra pesagem, ela vai ficar marcada aqui e com a justificativa da exclusão, pesagem e ticket errado. Bom sempre, quando houver na tela de vocês algum campo, alguma operação que peça justificativa, observação, é vocês detalhar com uma historinha, com o dado real do que está sendo feito, por que está sendo feita essa operação. Porque imagina só a gente se deparar com uma auditoria, encontrar um saldo divergente, descobrir que o saldo divergente foi porque um romaneio foi cancelado, ou um ticket foi cancelado, e a gente se deparar, entender o porquê que ele foi cancelado, e na tela lá a observação está escrito nada com nada, informação nenhuma, certo? Então é bom sempre vocês detalhar a justificativa, a exclusão, para tudo que for fazer dentro do sistema, que é justamente para vocês se resguardarem, né, ter essa segurança de evitar o pior ou o trágico acontecer, certo? Então aqui no relatório ele fica dessa forma, e depois teve, né, a conclusão da pesagem, a segunda pesagem, e olha aqui no campo onde eu falei que fica o tempo total. Então tem um tempo 1, da criação, né, da entrada do romaneio a entrada do ticket até a primeira pesagem, tempo 2 da primeira pesagem até a segunda pesagem e o tempo 3 da segunda pesagem até a finalização. Com isso, vocês conseguem ter um controle de fluxo do pátio de vocês, conseguem ter um controle aí, dos processos, identificar por que está tendo tanta demora, a gente tem informação aqui de quem que está sendo feito, quem que está criando e efetivando essas pesagens, e as observações justificativas justamente para a gente, para vocês, né, principalmente, ter uma tomada de decisão melhor e como melhorar aí o fluxo do pátio do armazém de vocês, certo? Com isso, pessoal, acho que as informações, o que eu queria passar desse relatório é isso. Tem outro relatório também aqui, excelente, para você fazer uma auditoria na tela de portaria, que é o demonstrativo de pesagem. Deixa eu estar colocando ele aqui para a gente olhar. Demonstrativo de pesagem, certo? Ricardo, você tem alguma coisa para comentar com a gente? Não, tranquilo. Só acompanhando aqui você mesmo para fazer as informações e no final eu dou um geral. Beleza. Vamos filtrar aqui o demonstrativo de pesagem com o nosso produto. Colocar a data, hora inicial aqui desde o dia 19, hora final não vou preencher. Todas as pesagens e finalizados com sem romaneio. Vamos estar gerando ele aqui. Esse outro relatório aqui, justamente focado também no fluxo ali da portaria, né, da ROB 10, ele vai trazer aqui as informações bem semelhante ao que tem lá no relatório de pesagens. Só que aqui, pessoal, a gente tem aqui os tempos, né, da primeira pesagem, se for uma pesagem automática, data e hora da realização, e o tempo, né, dessa pesagem.
Só que a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não confundir que esse total seja o total de tempo que o ticket ficou dentro que o caminhão ficou dentro do pátio, tá? Dentro do armazém. Esse tempo total, por a gente estar trazendo um relatório de pesagens, é um total do tempo da pesagem, tanto da primeira como a segunda. Então, se a gente pegar aqui, que ficou 1 minuto e 37 aqui desde a primeira, e 1 minuto e 40 com a segunda pesagem, esse é o total aqui, tá? Da pesagem, do tempo do ticket, né, para concluir as duas pesagens, certo? Por isso que ele é apenas um demonstrativo de pesagem, um relatório focado mais nessa auditoria de tempo de pesagem, correto? Outra informação também que acho que eu deixei passar aqui, no relatório de pesagens, pessoal, é mais da parte de filtrar por operação também, tá? Você consegue visualizar os tickets que estão na portaria por operação, certo? Como vocês viram, a gente já gerou um relatório, mas aqui a gente não vai gerar novamente, é só um campo aqui que eu deixei passar. E com isso, pessoal, a gente tem esses 2 relatórios excelentes aqui para você fazer essa auditoria na tela de portaria, ter uma tomada de decisão mais eficiente, com controle, o tempo de espera dos caminhões dentro do pátio, tá? E o que ficar de dúvida, ou então, se vocês acharem que tem alguma coisa que possa melhorar, que vocês têm alguma uma alternativa, um jeito diferente de usar e fazer o controle de pesagens e portarias, caminhões aqui na tela de portaria, vocês comentem aí com a gente, tá? A gente troca uma ideia, conversa, abre um chamado, e é isso. Bacana, pessoal. Bom, só dando um reforço aí, né, referente a esses relatórios que foram apresentados aí. É claro que tem outros, a gente vai apresentar para vocês, mas o que a gente quer mostrar com essas informações, né? Principalmente em relação a esse demonstrativo de pesagens, ou até mesmo o relatório de pesagens mesmo, o HER 006, né? São informações que a gente consegue identificar. Por exemplo, deixa eu compartilhar minha tela, tá, Pedro? Vou compartilhar minha tela aqui, até mesmo para exemplificar para o pessoal. O que a gente consegue identificar com essas informações? Dentro do relatório, né, eu posso aqui selecionar as informações, o produto, todas as informações aqui, deixo aqui no pesagens. São as tomadas de decisão. Então, por exemplo, o que eu consigo enxergar aqui referente a esses lançamentos, né? Eu tenho aqui o relatório, onde eu consigo visualizar, como eu pegando aqui somente hoje, né? Eu consigo visualizar todas essas informações. Eu não encontrei qual é o ticket, né? Eu não sei qual é o ticket. Esse é um ótimo relatório para trazer as informações e você ter o número. A placa em que foi feito. Às vezes você precisa fazer um relatório, precisa identificar quais são as placas que tem mais frequência ali no seu armazém. Talvez ali para você pagar um valor diferente para esse motorista, que seja, né? Quem é o motorista que está fazendo essas movimentações, o produto. Aqui a gente tem informação da balança. Se você tem mais de uma balança, né? E acaba gerando esse relatório aqui, deixa eu gerar ele novamente com mais informações para ficar mais fácil aqui da gente entender. Então, aqui você acaba tendo todas as informações necessárias, né? Pertinentes, onde você consegue enxergar melhor como está sendo o seu pátio, como o seu pátio está saindo, né, referente aos lançamentos. Então, no nosso caso aqui, a gente só tem uma balança, mas se você tiver mais de uma balança, né, então ele vai apresentar aqui para você quem é o usuário que está fazendo essas pesagens, quais são os pesos, a data de inclusão, né, conforme o Pedro falou aí, referente aos tempos, né, referente a cada etapa ali do seu armazém, e com essas informações você consegue identificar. Eu tô com um problema no meu armazém ali. Na entrada? Entre o primeiro e o segundo peso? Ou é entre o segundo peso e a finalização desse meu ticket? Aonde está o meu problema maior ali no meu armazém? Talvez seja uma estrada, uma balança que está com problema. Nesse relatório, a gente consegue ter um panorama geral de como está saindo, como está sendo os processos ali dentro do seu armazém. Se está tendo alguma dificuldade ou não. Outro fator importante aqui, tá, pessoal? Eu vou colocar aqui como se fosse somente a data de hoje, de todos os lançamentos. Onde eu tenho aqui, se eu for mostrar para vocês, onde eu tenho a média de um tempo.
né? Então eu tenho aqui entre a primeira, segunda, terceira e o tempo total. Qual outro lugar eu consigo visualizar essa informação? Se você ainda não tem conhecimento, né? Hoje a gente tem ali o CIA Indicadores, né? Onde a gente consegue comparar esses tempos. Então, se eu for pegar aqui a média entre, vamos pegar aqui a média entre a entrada e a primeira pesagem, né? Eu tenho essa informação aqui de 5 minutos e 2. E se eu for no meu relatório, eu tenho essa mesma informação de 5 minutos. No caso aqui, como ele é redondo, ele pega uma informação, números redondos. Entre o segundo peso, né, e a finalização, são 26 minutos, né? Se eu for aqui no meu indicadores, eu também tenho essa mesma informação. Então, assim, são algumas rotinas, né? Algumas rotinas que o sistema proporciona para você ter melhor informação e conseguir gerar melhores resultados aí no seu armazém. Então, se você não conhece ali os indicadores, né? Mais uma vez, ele atualiza com frequência, vocês viram ali ele fazendo uma atualização. Então, você acaba tendo várias informações meio que em tempo real, né? Aqui está atualizado, acabou de ser atualizado. Então, você consegue identificar. Eu estou tendo muito problema entre a entrada e a primeira pesagem. É algum processo burocrático que eu posso melhorar? É algum processo ali na minha portaria, no passar ele para dentro do armazém? O problema está sendo entre a minha primeira e a segunda pesagem? O problema está sendo na finalização? Qual que é o meu ciclo médio, né? O ciclo médio ali dentro do armazém. É claro, tá, pessoal, que aqui são dados fictícios, então pode ser que o seu tempo aí seja diferente do que esteja sendo apresentado aqui, tá? Aqui eu tenho quantos veículos, né? Eu tenho ali no pátio, que a gente pode comparar com o que está lá na portaria, quantos veículos estão sem pesagem, quantos que já foram pela primeira pesagem, a segunda pesagem e o total de veículos. Tudo isso aqui eu tenho em tempo real, porém eu também consigo enxergar eles em relatórios dentro do meu sistema, né? Então, se eu colocar as informações aqui de hoje, o sistema vai me trazer somente esse, porque eu coloquei do ticket lá, né? Mas temos outros relatórios. Por exemplo, romaneios diários, né? Além desses que o Pedro nos informou ali, a gente tem romaneios diários. Deixa eu colocar aqui como soja. Vou pegar aqui a data de ontem e hoje, né? Só para a gente ter mais informações aqui no nosso relatório. E aqui eu consigo ter também outras informações, né? Entradas por dia, né? Então, no dia 20 eu tive 2 entradas, no dia 21 eu tive 1 entrada, no dia 20 eu tive 2 saídas e no dia 21 eu tive 2 saídas aqui para esse produtor e dia 21 uma outra saída aqui. Também temos aqui, né, um resumo geral do dia, tá? Então, eu consigo ter todas essas informações referente à operação, conforme o Pedro falou. Qual operação eu estou tendo mais problemas ali na hora de fazer as validações, tá? Então, são vários relatórios que a gente consegue identificar alguns problemas, né? Alguns problemas que a gente consegue visualizar. Todos os relatórios, eles possuem vários e vários filtros, vai de acordo com o que você utiliza ali nas informações. No caso, né, desses romaneios diários, além dessas informações que a gente já comentou, eu consigo visualizar em relação à questão de classificação, né? Então aqui, se eu for olhar, eu consigo ver qual foi a classificação, né? Eu sempre tenho uma média ali referente às classificações. Eu consigo configurar tanto por porcentagem, né, que é a porcentagem da minha umidade, quanto por quantidade. Isso é configurável em relatórios. Então, se você quer identificar ali, dentro desse relatório, qual é a minha porcentagem ou qual é a quantidade que já foi descontado, é possível fazer essas configurações no relatório, tá? Se teve descontos ou não, qual é o preço, qual é o líquido, né, o valor líquido que entrou, qual é o líquido seco depois de todas as operações que foram feitas. E no final, eu tenho um total geral, né? Se eu for usar aqui um período maior, a gente tem mais informações para trazer aqui para vocês. Tá ok? Descontos em quilos, também tenho ali totalização por entradas, né? Igual eu falei, movimentações, saídas, tudo aqui a gente consegue visualizar. O que movimentou físico ou não, tá? Então,
Dependendo da sua operação, por exemplo, a prestação de serviço, conforme a gente comentou, é uma que movimenta o físico. Uma recepção de transferência, não há uma movimentação dentro do pátio, né? Então ele tem aqui para você, ele traz tudo detalhado ali, as informações, tá ok? Outro relatório, pessoal, que é muito importante na hora da gente fazer uma auditoria, é muito comum o pessoal falar assim, estou tendo muitos romaneios cancelados, né? Qual é a visão que a gente pretende quando a gente olha os romaneios cancelados, né? Se eu for olhar aqui, por exemplo, pegar um período um pouco maior, vou pegar aqui um período bem grande aqui. Se eu for olhar esse relatório, eu consigo enxergar qual é o real motivo, né? O que está acontecendo ali no meu armazém. Então, para esse produtor incorreto na hora do cancelamento, selecionei a fazenda errada, depositante informado incorretamente. No caso aqui teve um teste, né, do sistema que a gente fez, erro na pesagem de balança, porque acontece, né, pessoal? A gente pega muitos casos aí em que o cliente entra em contato conosco e fala: minha balança deu um problema, caiu um raio, queimou aqui, e aí como que eu faço? E eu já tinha feito a primeira pesagem, como que eu faço aqui para me seguir com ele? Então, é importante, na hora de fazer o cancelamento, conforme o Pedro falou, informar o real motivo, né? Isso serve até mesmo para você conseguir enxergar aonde está o problema maior. Então, se eu tenho aqui vários erros, né? Vários erros referente a erro no peso da balança, eu consigo identificar, né? Consigo identificar que a minha balança precisa de uma manutenção. Aí entra o que eu comentei ontem, né? Sempre se fazer o preventivo, né? Fazer o preventivo pré-safra. Se eu estou tendo muita informação de produtor selecionado incorretamente, ou então coloquei informação errada, selecionei a fazenda errada, talvez seja questão mais de você estar mais atento às informações que você está colocando no sistema. Ou às vezes é uma dificuldade ali, né, da pessoa que entra, que a gente sabe que nesse momento de safra sempre é contratado algumas pessoas e às vezes não tem aquele treinamento 100% feito ali pelo armazém. Então, entre em contato conosco. Olha, estou tendo muito problema, está cancelando muitos romaneios. Determinado usuário que tem as informações aqui, né? Determinado usuário ele tem uma certa dificuldade. Vamos pensar em um treinamento para ele, para iniciar a safra e você conseguir seguir sua safra aí tranquilamente, tá bom? Sem muitos erros. Já pensando, né, nos romaneios cancelados, se cancelou o romaneio, automaticamente você tem que gerar um novo, né? Seja para gerar a informação correta, seja para ajustar essa informação. Por que tem que gerar um novo? Porque dentro do CIACOM, né, a gente tem essa premissa de que não é possível editar informações por questão de segurança. A partir do momento que você gera um ticket, coloca todos os dados, faz a pesagem, né? Vamos pensar lá que o caminhão passa na balança, faz toda a pesagem, mas você digitou alguma informação errada, um produtor, e o caminhão foi embora. O caminhão, ele não vai voltar ali no armazém para fazer aquela pesagem de novo, é quase que impossível. Então, se temos muitos romaneios cancelados, também temos muitos romaneios sem portaria, né? Então, eu cancelei um romaneio e aí eu vou gerar um romaneio sem portaria. A gente chama de romaneio manual, né? Vou abrir aqui para vocês, né? Que ele não passa aqui pela parte da portaria. Por quê? Porque não haverá pesagens. Ele já vem direto aqui na rotina de romaneios. Aqui é uma questão de segurança. Eu vou adicionar, vou inserir um romaneio e ao finalizar, o sistema me obriga a informar o motivo, por que você está gerando esse romaneio. Então, vamos pensar um caso esporádico aqui, tá, pessoal? Vou fazer um lançamento aqui de uma placa. Vou colocar aqui o estado, todas as informações corretas, né? Vou colocar o meu produto. Vou colocar uma classificação. Vamos pensar aqui.
eu tenho que informar o motivo. Por quê? Vamos pensar aqui, romaneio gerado para substituir o romaneio X. Eu não sei qual é o número de um romaneio que a gente cancelou, por exemplo, mas para cancelar o romaneio X, né? Vamos colocar só o informativo. Essa informação é relevante. Perdão, pessoal, esqueci de colocar o nome do produtor aqui. Então, você vai fazer todo o preenchimento, né, dos dados. Vai confirmar e o sistema vai fazer você colocar a informação. Essas informações aqui é muito importante colocar o real motivo para a gente ter lá nos relatórios, né, informações cabíveis, informações reais para que a gente possa ter uma tomada de decisão. Eu não posso simplesmente aqui fazer igual eu já vi, né, em alguns atendimentos, o cliente coloca lá só dessa forma, ou então só cancelado. Mas por quê? Por que cancelado esse romaneio? E aí, a partir desse momento, é que o sistema vai trazer as informações para você. O sistema vai gerar aqui, eu vou só fechar, só para a gente concluir ali a questão do relatório, tá, pessoal? Então, aqui, romaneio sem portaria. Vou colocar aqui a data de hoje. Deixa eu ver se vai trazer alguma informação. Então, aqui eu tenho a informação real, né? Então, a gente acaba casando um relatório com o outro. Se eu tenho muitos romaneios cancelados, por qual motivo que eu estou gerando um novo romaneio? E nisso a gente consegue linkar as informações e assim tomar uma decisão mais assertiva. É a balança que eu estou precisando dar uma manutenção nela, é um treinamento que eu preciso passar para o meu colaborador que está iniciando agora, ou é alguma rotina que acaba passando ali no esquecimento, fora as outras informações, né, pessoal? A gente tem ali a questão da data, a gente tem a questão da hora, tudo isso são informações para a gente fazer a auditoria. Que hora esse romaneio foi cancelado? Foi cancelado, um exemplo, meia-noite, né? Tinha alguém trabalhando lá nesse horário, à meia-noite? Realmente tinha alguém trabalhando lá ou não? Qual foi a data? Às vezes foi num domingo, às vezes o armazém só tem movimentações ali de segunda a sábado, e no domingo ele não faz movimentações, que não é muito o caso, né? Principalmente em época de safra. Mas nisso a gente consegue ter essa percepção. Quando abre um relatório para a gente fazer uma validação, uma auditoria, a gente olha tudo isso, tá? Qual foi a hora que o romaneio foi cancelado? Qual foi o dia? Todas as informações, elas estão linkadas, tá, pessoal? As informações que são lançadas no sistema. Por exemplo, aqui eu tenho na aba complemento, por exemplo, eu tenho informações de quando o romaneio foi incluído, quando o romaneio foi editado, né? Qual foi a última movimentação, né? Se ele tem, qual foi a máquina, né? Então, por exemplo, se você tem lá o controle das suas máquinas, né? Você consegue verificar qual é a máquina que foi realizado esse cancelamento. Todas essas informações, elas estão linkadas com os relatórios. Então, a parte de preencher corretamente os relatórios é muito importante, tá bom? Outras informações relevantes, né, pessoal, que a gente pode utilizar ali, pensando ali na portaria. Às vezes eu tenho um romaneio que ele foi gerado com uma classificação fora do padrão, eu também consigo ali identificar se a classificação está certa, se ela está errada, porque a gente sempre segue um padrão, né? E a partir dali a gente consegue verificar quem foi a pessoa, qual foi a hora, qual foi o dia, e aí a gente consegue ter uma tomada de decisão melhor, tá bom? Pedro, como que está a nossa enquete? Ricardo, aqui de acordo com a nossa enquete, 69% do pessoal aqui, eles fazem a conferência, né, conferência diariamente, 14% semanalmente, 9% mensalmente e 7% apenas somente no fim da safra. Pessoal bem confiante aí no processo. Beleza. Então, pessoal, dentro dos relatórios, tá? Também temos aqui, conforme o Pedro falou, os romaneios diários, a gente tem várias
informações que a gente pode usar, tá? A gente tem aqui somente movimentação física, totalização por produtos, se eu quero exibir detalhes ali do meu produtor. São vários os relatórios que a gente pode usar para fazer essa auditoria ali na portaria, tá bom? Então, pensando na portaria ali, o que está pendente, o que está faltando ser pesado, o que está faltando classificação, o que já foi gerado romaneio, por que cancelou, são vários os relatórios que a gente pode usar para trazer essas informações e ter uma tomada de decisão mais assertiva, tá? Pensando aí, pessoal, vocês dentro da portaria aí, se vocês puderem comentar aí, existe alguma informação que vocês gostariam, por exemplo, de ter de uma forma mais rápida, né? Pensando aqui nesses relatórios que a gente apresentou aqui para vocês, né? Porque a gente tem aí romaneios diários, romaneios cancelados, sem portaria, temos romaneios também e notas fiscais, a gente consegue verificar os romaneios e notas fiscais, romaneios sem nota fiscal, acontece muito também, entra em contato conosco no suporte, eu tenho saldo, lá no REN 06, que é um relatório de saldo fiscal, né, que a gente vai apresentar mais à frente, eu tenho um relatório aqui que me apresenta uma quantidade X de saldo, mas eu tenho aqui outro relatório que me apresenta outra quantidade. Aqui a gente consegue verificar quais são os romaneios que ainda não possuem nota fiscal, tá? Eu não sei se a gente vai ter algum aqui, por exemplo, mas eu tenho vários aqui, ó. Tenho vários romaneios. Então, todos esses romaneios, eles não estão vinculados à nota fiscal. Isso faz total diferença na hora de eu fazer uma saída, na hora de eu fazer uma movimentação dentro do meu armazém. Por quê? A gente sempre comenta, né, para todos os nossos clientes ali no suporte, que o SEACON, eu tenho comigo, né, ele controla dois saldos, né, o saldo físico e o saldo fiscal. Ambos, eles têm que andar em conjunto. Então, se entra a quantidade X de saldo físico, que através da portaria, através do romaneio, eu tenho que ter um saldo fiscal, né, referente às notas fiscais desse saldo. Se eu faço uma saída, eu tenho que ter uma nota fiscal de saída. Se existe uma quebra técnica, né, dentro do meu armazém, porque ela é automática, eu também tenho que fazer de 15 dias, conforme a gente sempre orienta, fazer o romaneio de quebra técnica para remover aquele saldo fiscal e assim o seu saldo físico andar em conjunto com o saldo fiscal, tá ok? Pedro, você entrou aqui para falar alguma coisa? Perdão? Não, só trazer um comentário também, uma dica, é que, assim, a gente tem relatórios que estão ali meio que no mesmo ambiente, por exemplo, de demonstrativo de pesagem e de pesagens, tá? Tem casos onde existe uma comparação entre relatórios, mas tomar cuidado porque cada um ele é gerado com sua particularidade, certo? Com seus filtros, com seus campos, então, às vezes encontra-se alguma divergência entre eles, mas é porque a informação que é apresentada em um é somente para ele, é para o caso dele, né? Para aquele caso daquele relatório, por exemplo, de demonstrativo de pesagem. A soma total é a soma das duas pesagens. Já no de pesagens mesmo, ele já traz outra informação. Então é só uma dica, ao comparar relatórios, tomar muito cuidado, tá? Principalmente também na utilização dos filtros. Filtro de data, filtro de safra, de operação, de depositante. No preenchimento também dos tickets e relatórios, filtros, qualquer coisa, verificar fazenda, safra, silo, todas essas informações são muito importantes para gerar um relatório com os dados que você precisa ver para ter essa segurança com o histórico, né, de movimentações aí dentro do seu sistema, tá? Realmente, é isso que o Pedro comentou, tá, pessoal? É muito importante, tá? A SEACON, ela tem N relatórios aqui que podem te auxiliar, podem te orientar a tomar uma decisão, mas a gente tem que estar sempre em mente que cada relatório, tá, pessoal? Cada relatório tem a sua particularidade. Cada relatório foi construído de uma forma que traga as informações de acordo com os filtros que você utilize ali. Pode ser, né, que às vezes você consegue ter a mesma informação de um relatório com outro, usando os filtros adequados, mas nem sempre esses dados realmente devem bater, né? Não é que vão bater, mas que devem bater. Por quê? Eu preciso de
preciso de um relatório que me traga tal informação, ele foi criado de uma forma. Já tem um outro relatório que ele precisa de uma outra informação que ele foi criado de outra forma. Então, assim, é muito difícil, né, a gente querer comparar um relatório com o outro. Até mesmo porque se se 2, 3 ou até 5 relatórios aqui tivessem que trazer a mesma informação, a gente não precisaria de 5 relatórios diferentes. Um só bastaria. Mas é por isso que a gente tem vários relatórios. Eu quero ver quais são os romaneios cancelados, eu vou buscar ali quais são os romaneios cancelados. Existem outros relatórios que eu tenho a opção de romaneios cancelados, só que a tratativa deles de trazer as informações para a tela são diferentes, tá? Então, muito cuidado aí em comparar um relatório com o outro. Sempre pense qual é a principal informação, qual é a informação mais relevante que eu quero num relatório. E aí sim você vai atrás de um relatório. Se você tiver dúvida em qual relatório ser utilizado, às vezes algum dos relatórios que a gente está apresentando aqui não esteja apresentando aí para você, é só entrar em contato conosco, tá, pessoal? Existem alguns relatórios que eles ficam ocultos mesmo, até mesmo porque não são utilizados ali na hora na sua movimentação, então a gente seleciona alguns relatórios de acordo com a implantação ali, de acordo com o seu processo de armazém, tá bom? Então, pessoal, na portaria, conforme eu falei, a gente tem todos esses relatórios, a gente tem aqui o CIA Indicadores, que ele fica disponível ali para você, onde você consegue ver a questão da portaria, e aqui ainda no CIA Indicadores, a gente também consegue ter algumas informações, né, que a gente vai apresentar para vocês mais ao longo do tempo, de acordo com outros relatórios. Mas pensando na portaria, tá? Esses relatórios que a gente apresentou são, no geral, as principais dúvidas. Romaneios que foram cancelados, por que foram cancelados, romaneios que foram finalizados incorretamente, quantos caminhões eu tenho no pátio, qual é o tempo, são essas informações que o pessoal mais costuma solicitar. Eu cancelei um romaneio, mas eu não estou conseguindo identificar ele em algum relatório. Talvez seja só o filtro que você esteja fazendo que não esteja adequado, tá? Lembrando que, por exemplo, né, se eu faço um romaneio ali pela portaria, tá, pessoal? Isso aqui é sempre bom relembrar, né? Se eu faço um romaneio manual, que é justamente nessa rotina, o sistema ele vai me trazer relatórios de romaneios, certo? Há uma diferença entre romaneios e pesagens. As pesagens é tudo que passa ali pela portaria que, consequentemente, gerou um romaneio. Quando eu gero um romaneio manual, ele não tem relação com as pesagens. Então, se eu vier nesse relatório aqui, por exemplo, de pesagens, de romaneios diários, perdão, e querer encontrar alguma pesagem que esteja na portaria, eu não consigo, tá? Eu não consigo por quê? Porque não houve uma portaria para ele. Se eu pegar aqui, por exemplo, um romaneio, acontece bastante, né? Deixa eu ver se eu achar algum aqui que teve uma portaria. Que acontece muito da pessoa falar assim, eu precisava cancelar esse romaneio para me gerar com a informação correta. Existem casos em que sim, é possível a gente cancelar o romaneio. Esse aqui, por exemplo, caso eu não tenha nota fiscal, porque tudo é uma coisa linkando com a outra, tá, pessoal? Eu faço a portaria, da portaria, quando eu finalizo, ele me gera um romaneio. Do romaneio, quando eu finalizo, se tiver tudo configurado automaticamente, eu vou gerar a nota fiscal. E caso eu precise ajustar alguma coisa no romaneio, eu preciso desfazer tudo que eu fiz. Então, eu tenho lá que cancelar a minha nota fiscal, desde que ela esteja no prazo de cancelamento. Eu consigo cancelar esse romaneio. E ao cancelar esse romaneio, se vocês observarem, aqui nesse campo, eu consigo identificar qual é o ticket origem. Ou seja, esse romaneio veio através de uma portaria. Informações que eu consigo ajustar ao cancelar esse romaneio. Somente produtor, safra, porque cancelando esse romaneio, romaneio 4636, automaticamente ele vai voltar aqui para a portaria, ficando como um ticket pendente. Porém, ele já vai ter a primeira e a segunda pesagem e a classificação.
isso, pessoal, não muda, tá? O que a gente consegue ajustar talvez seja alguma placa, talvez seja o produto que você informou incorreto, talvez seja uma safra, às vezes é um silo se você trabalha com silo, o nome do motorista. Essas informações, sim, a gente até consegue ajustar e aí sim a gente volta a fazer o processo. Finaliza o ticket com as informações corretas, gera um romaneio e gera uma nova nota fiscal, tá bom? Esse é o processo, esse é o ciclo, né, da portaria. Portaria, pesagens, romaneio, nota fiscal, tá ok? Pedro? Ricardo, só respondendo um comentário aqui do Otanael, ele falou que tem um questionamento sobre o ticket. No nosso caso, temos duas balanças. No momento de finalizar o ticket, só relata o nome do usuário que deu saída. Otanael, nesse caso, é bom, né, no caso, verificar qual modelo que está sendo utilizado para visualização do ticket, porque na impressão do ticket tem modelos diferentes, tá? E tem modelos que podem estar exibindo informações e dados diferentes, certo? Então tem que ver se esse modelo aí ele vai exibir os usuários responsáveis pelo registro de cada operação, sendo ela a pesagem ou qualquer tipo de informação como a classificação, tá? Por exemplo, nesse modelo aqui a gente tem, né, que na primeira pesagem foi feito pelo Lucas, e na segunda pesagem também foi feito pelo Lucas. Acredito que essa seja a dúvida dele, né? Se na primeira pesagem, por exemplo, foi o Lucas e na segunda foi o Ricardo, por exemplo. Se trazer essa informação. Existem, conforme a gente já comentou ontem, alguns modelos de impressão que traz essa informação para você. Se o seu modelo, tá, Otanael, não esteja disponível dessa forma, entre em contato conosco ali no suporte, que a gente consegue mudar ali para você o modelo, a gente vai apresentar para você todos os modelos que a gente tem disponível. Se algum se enquadrar ali ao seu processo, que é o que você está falando, aí a gente faz a configuração e fica tudo certo aí para você. Tá ok? Certinho. Então, pessoal, o Ricardo aqui, na finalização, ele falou, né, que a gente está seguindo aqui um processo de auditoria conforme o processo real de um armazém. Passamos pela tela de portaria, visualizamos as pesagens. Com as pesagens, os romaneios que foram gerados. E a partir disso, com os romaneios gerados, a gente já parte para aquela área do saldo, a parte de controle de saldo, certo? Porque com tudo isso, com todo esse processo encaminhado, ele vai chegando em algum lugar e todos esses lugares onde ele passa, a gente tem que mostrar, tem que ter auditoria em todo o processo, certo? Acho que não teve mais nenhum comentário por enquanto. Teve um questionamento, acho que referente aos romaneios, né, que não tem nota fiscal vinculada. Teve uma resposta aí no chat, mas há relatórios que trazem, não uma informação, se eu consultar Romaneio X, ele tem nota vinculada, não. São relatórios que mostram que tem vínculos com outros documentos, que nem o Ricardo explicou, são movimentações linkadas a outras informações também, tá? O relatório mais preciso que a gente tem, deixa eu ver se eu compartilho. Ah, não, o Ricardo já está compartilhando aí, está mostrando que o RR03, romaneio sem nota fiscal, ele é um bom relatório, tá? Para você identificar romaneio sem nota fiscal. Lembrando que ele só vai ser gerado se realmente houver romaneios sem nota. Se você tentar gerar ele, mesmo com tudo vinculado, com romaneios e notas vinculadas, ele não vai gerar, nem vai apresentar aquela página em PDF. Ele já vai dizer que não existe operação encontrada para o filtro selecionado, tá? Exatamente. Só compartilhando, igual eu comentei um pouco mais cedo, se esse relatório não está disponível para você, tá? Talvez seja questão de permissões referente ao grupo em que você se encontra. Entre em contato conosco, tá? No nosso suporte, a gente vai verificar para você se o seu grupo está disponível ou não e talvez configurar, né? Talvez configurar de acordo ali com as suas permissões, tá ok? Mas o relatório que a gente havia comentado é esse aqui, são romaneios sem nota fiscal. Aqui a gente consegue, de fato, comparar. Eu vou compartilhar minha tela aqui, que a gente vai passar agora para a parte de saldo. E entrando aqui na questão do saldo, o relatório que acho que todo mundo conhece, né?
que utiliza esse sistema conheça é o principal aqui, o primeiro, o extrato de movimentação. E ele pode entrar até também respondendo um pouco da pergunta aí da, se não me engano, Juliana. Juliana, aqui nesse relatório, eu vou gerar ele aqui e depois a gente volta aqui com a questão do filtro. Só quero responder a questão da Juliana. Nesse relatório aqui, Juliana, quando você gera ele, tem aqui as nossas colunas, né? E as primeiras colunas aqui, com a identificação do romaneio, seguindo aqui a linha aqui das colunas até a direita, começa a informação, né, de nota fiscal, com a série de nota fiscal e o número da nota fiscal que está vinculada a esse romaneio, certo? Ele não é um relatório assim que a principal função dele é isso, mas ele tem essa informação. Então você pode também utilizar ele além do RR03, tá? E como que você sabe se o romaneio tem ou não vínculo com o nota fiscal? Quando você vai seguir na linha aqui, um dos romaneios, tá vendo que ele está aparecendo zerado? Essa informação de que ele está zerado significa que não tem nota fiscal nenhuma vinculada a esse romaneio específico, certo? Então, aí está uma outra forma de auditoria, uma outra ferramenta que você pode utilizar. Eu vou voltar aqui, então, respondida aqui a pergunta da Juliana, a dúvida dela, mas voltando aqui no extrato de movimentação, esse relatório aqui é um que a gente já utiliza de cara, assim, quando tem algum contato de algum cliente informando que está com saldo divergente. Por que a gente olha muito esse relatório? Porque ele traz aqui as movimentações de entrada, saída, o estoque do produtor e também o saldo de quebra. Ele é excelente para um controle total, assim, histórico do grão dentro do armazém, tá? Os filtros dele aqui a gente tem bastante informação justamente porque ele é um relatório bem completo, tá? Eu preenchi aqui com o depositante, sendo o Lucas mesmo, sempre fazer a conferência se há outra fazenda ou não, conferência de produto, você consegue fazer filtros por classe, por variedade, se estiver cadastrado no produto, tá? Filtro de safra, silo, e também o filtro também para que as operações de romaneio, certo? Então, quando você cria um ticket, o ticket ele é vinculado com uma operação de romaneio que vai gerar o romaneio controlando o saldo de acordo com a operação, sendo ele de entrada ou de saída. Então, você também tem um controle do tipo de romaneio que você gostaria de auditar, ok? Informação de período inicial, período final, estimativa operacional, isso aqui é para quebra técnica, tá certo? Então, tem todos esses campos aqui que você pode estar utilizando para fazer essa auditoria no histórico do grão. Se por acaso, eu quero um total de todos os depositantes daqui dentro do sistema, tudo que tiver de controle de todos os depositantes. Se você não informar nenhum depositante aqui, deixar em branco, o relatório ele vai ser gerado com diversas páginas. A gente consegue ver aqui que no canto tem a quantidade de página. Então, vai ter o controle de saldo, por exemplo, aqui do Lucas, e nas páginas seguintes vai ter o total de cada depositante, e depois que termina o total de um depositante, aí começa de outro depositante e assim em diante. Então, para usar ele como totalizador, ele vai gerar muitas páginas e pode assim, dar um pouco de confusão justamente pela quantidade de página que você tiver e quantidade de movimentação que você tiver. Ricardo? E só vale ressaltar, tá, pessoal, que esse tipo de relatório, como ele é muito detalhado, a gente nem sempre orienta, a gente não orienta a gerar muito com o produtor em branco. Por quê? Depende muito da sua máquina, pode ser que dê a mensagem de timeout, que é quando ele tenta gerar o relatório com muitas informações, mas o seu computador ele não consegue suportar, né, o processamento, então ele acaba não gerando o relatório, tá? Então depende muito da sua máquina. O problema não é o sistema em si, mas sim a sua máquina, às vezes, que não consegue gerar o relatório. Então, pelo menos para o HER01, né, que é esse aqui que vai trazer detalhadamente todas as movimentações, a gente sempre orienta a utilizar de fato os filtros, até mesmo para facilitar. Existem outros relatórios que você consegue visualizar de uma forma geral, que ele traga menos informações, mas que traga o resultado que você quer, que é o saldo total. Que, por exemplo, a gente pode utilizar o boletim de estoque. Isso. O Ricardo ele havia comentado em outro relatório sobre a questão da umidade, das classificações, né? Aqui no extrato de movimentação ele também traz a classificação para cada romaneio, certo? Tanto em porcentagem, certo? Como em quilos também. Então,
conforme a porcentagem da classificação, houve o desconto, aqui foi formado 15,6% de umidade, e para saber o que foi descontado em quilo, é esse campo aqui ao lado. Se no seu relatório não tem essa informação, isso aqui pode ser ajustado, é configuração, tá? Então, vocês podem entrar em contato com a equipe de suporte, com a gente, e a gente vai fazer a configuração para vocês, certo? E o foco aqui nesse relatório, extrato de movimentação, partindo aqui para a contagem do controle de saldo, é justamente aqui a última página aqui do totalizador. Aqui mais abaixo a gente tem informação de totalizador de entradas e saídas e o total de movimentação, né, o que ficou ali, conforme as entradas e saídas. E aqui na última página do totalizador também tem mais informações mais detalhadas referente ao saldo histórico desse saldo que entrou, saiu, movimentou ali dentro do seu sistema. Então a gente tem entrada aqui, quantidade em saca, a quantidade que entrou seco, né, pós classificação, entradas úmido, e aqui os números de entradas de romanês, esses números aqui são romanês, tá? E saídas também, números em romanês, certo? Ao lado aqui, a gente total parcial do cliente, também as mesmas informações, só que aí a gente já tem a utilização de um filtro de data, como eu coloquei a data até hoje, ele vai trazer um filtro aqui de informações até a data atual, e aqui ao lado também é a informação que a gente mais orienta os clientes a utilizar, que é o saldo do depositante, com desconto de quebra técnica e também o saldo disponível, certo? Então, isso aqui, quando a gente vai fazer alguma auditoria, o cliente entra em contato informando que tem alguma divergência, essa aqui já é a primeira etapa aqui que a gente visualiza. É olhar o saldo, olhar as movimentações, relatório, os romanês, né? Ver se não tem nenhum desencontro ali de entradas e saídas, certo? Passando brevemente aqui pelo extrato de movimentação, o Ricardo havia comentado também da utilização de outros relatórios que pode ser usado como um totalizador, como, por exemplo, o boletim de estoque, tá? Ele é um relatório mais geral, mais total, assim, do saldo do depositante. Então, colocando aqui uma data inicial, vou colocar desde o dia 1º. Ele também é um relatório que traz aqui informações de entradas com informações de desconto, classificação, saídas também, médias de classificação, médias de impureza, das classificações que você tem cadastrado nas tabelas de sistema. O controle do saldo que está armazenado também você consegue fazer aqui por meio do boletim de estoque. E aqui, chegando na última coluna aqui embaixo, na última linha, tem a informação do estoque atual, né, conforme o período que eu selecionei. Esse relatório aqui, boletim de estoque, você pode usar ele também gerando em branco, ele diferente do extrato de movimentação, ele não vai trazer página por página, mas sim um total do saldo atual, tá, do armazém, mas você já tem isso aqui no dashboard. Essa informação você já tem aqui descrita no seu dashboard, certo? Então, vocês conseguem perceber a quantidade de ferramentas que a gente tem para controles de saldo históricos aqui dentro do sistema, tá? E pegando um pouco do gancho do que a gente trata de auditoria, de controle de saldo, um outro relatório, além do extrato de movimentação, que a gente utiliza em contatos com os clientes quando há divergência de saldo, é o saldo de depositante por período. Porque ele traz aqui para a gente uma diferença, uma informação de saldo físico e saldo fiscal. Vou colocar aqui o período também de janeiro, 1º de janeiro até a data atual. Como vocês conseguem ver aí, deixa eu ver se está bem com um zoom aqui, a gente tem informações por movimentação física, tá? Tudo que entrou úmido, todas as entradas secas que tiveram e as saídas também físicas que tiveram aqui dentro do controle de saldo aqui para o Lucas, por exemplo. Movimentação, transferência, a gente tem as informações, não é um relatório que a gente particularmente vai usar
só movimentação física, a gente também tem movimentações transferências, que são movimentações não físicas, certo? E também tem a informação de quebra. E ao final aqui, a gente tem a informação do saldo físico e saldo fiscal. Uma dica, né, que é algo que a gente sempre usa na hora de fazer auditoria, é aproveitar, né, pode usar esse filtro aqui de data para identificar onde começou a divergência. É uma ferramenta, algo que a gente usa para encontrar divergências aqui com esse relatório. Porque desde a primeira entrada até hoje existe uma divergência. Mas nesse momento, nesse período, algum dia começou a diverger, a fazer a divergência, né? A diferença começou em alguma data. Então, você consegue usar aqui, por exemplo, se entrou no dia 1, a gente já consegue diminuir um pouco o filtro aqui, colocar desde o dia 13, procurar onde iniciou a divergência desde o dia 1º ao dia 13. Não encontrei, está divergente ainda, vamos diminuir mais o filtro. Coloca aqui, então, dia 7, por exemplo. Vai diminuindo aí as opções de data, porque em algum momento a gente consegue encontrar a divergência de saldo. Esse é o que a gente mais usa ali no suporte quando tem caso de divergência de saldo, tá? Só dando um report aqui referente à nossa enquete, né? Olhando os relatórios que foram apresentados aí até o momento e identificando esses problemas, né? Grande parte aqui aciona o suporte para entender melhor os dados, que é o correto, tá, pessoal? A gente realmente precisa, se tiver alguma dúvida, se tiver algum problema que esteja com dificuldade para entendimento aí, nós aqui do suporte do Seacom estamos aqui para poder lhe apoiar, ajudar a entender esses problemas, tá? 9% tenta resolver sozinho, que também é bacana, mas não conseguiu, já aciona ali o suporte para não gerar, não demorar demais para resolver o problema, tá? E 13% reporta ao gerente do armazém, que provavelmente costuma abrir aí um chamado conosco para entendimento. Beleza? Maravilha, certinho. E trazendo aqui também, Ricardo, mais um último relatório aqui que a gente pode usar, mostrar para o pessoal referente a saldo, é o novo relatório de balanço trimestral de mercadoria, RRO 20, certo? Esse relatório aqui, como o nome dele já diz, é um relatório que vai trazer saldo do trimestre selecionado do ano do trimestre, certo? Então, estamos aqui em 2026, vou deixar marcado aqui o primeiro trimestre. Vamos ver como que ele vai estar gerando aqui. Diferente dos outros relatórios, ele não filtra aqui a informação do produtor, certo? A gente não tem campo de produtor, só tem trimestre e ano do trimestre, que é mais um relatório que foi gerado conforme uma norma, certo? Então, a gente tem informação aqui das quantidades de entrada por mês do trimestre selecionado, entradas em janeiro, saídas em janeiro, e o saldo pertinente àquele mês. E os seguintes aqui estão zerados porque a gente ainda não chegou neles, tá? Mas é um excelente relatório para a gente ter essa informação. Além de que ele vai trazer somente o produto que tiver movimentação, certo? E o resumo do trimestre. Então, produtos que não tiveram movimentação, como por exemplo o milho, nesse trimestre aqui, ele vai aparecer aqui mesmo dessa forma para vocês e vai mostrar que não teve entrada nem saída, mas ele mostra aqui para vocês também o saldo atual, tá? Então já aí fica um outro relatório, se vocês não tiverem ele, entre em contato com a gente abre aquela solicitação para atualização, para vocês terem aqui todas as ferramentas que a gente está mostrando para vocês, certinho? E com isso, pessoal, a gente deixa aí essas dicas, tá? Esses relatórios para controle de saldo, o boletim de estoque, extrato de movimentação, relatórios de saldos de depositantes por período, para você fazer uma auditoria mais assertiva, conforme a data, certo? E essa novidade aqui do balanço trimestral de mercadoria, certo? Bacana. Bom, pessoal, vão enviando as dúvidas aí, tá, pessoal? A gente vai respondendo de acordo com as demandas. E agora a gente entra num processo de auditoria que é muito falado ali pelos clientes, que é a questão da quebra técnica, né? Como eu consigo, assim, acho que de todo o meu tempo aqui como analista de suporte, acho que o que mais pega para todos vocês em relação a, seja novato, seja o pessoal já antigo que usa o sistema, às vezes é em relação à quebra técnica, né? Então, como que a gente costuma validar ali
referente à quebra técnica. Vou compartilhar minha tela com vocês, tá? Só um momento. Então, como que a gente costuma fazer a validação da quebra técnica? Um dos relatórios que muita gente, ao olhar, se assusta um pouco com as informações é o HER 16, relatório mapa de quebras. Aqui ele vai trazer todas as informações relevantes para você identificar qual é o valor da quebra técnica que você está utilizando. Então, gerando aqui, coloquei o produtor, coloquei soja, ele não vai dar informação, por quê? É muito importante, igual a gente sempre comenta aqui, selecionar os filtros corretos. Então, nas nossas movimentações, a gente não selecionou, né, o silo. Então, eu selecionando o silo correto, as informações corretas aqui, safra 25, 26, tudo certinho, eu vou ter as informações que eu realmente preciso para validar. O que é importante, pessoal, a gente sempre comparar aqui, né? Vou passar um panorama geral de como a gente faz a nossa visualização. O primeiro dado importante quando a gente olha para esse relatório, além das informações, né, quem é o produtor, qual é o produto, qual é a safra, são as informações da data de entrada. A gente sempre compara, né, dia 12/1, que é a data em que esse romaneio entrou. Como que eu posso comparar esse relatório com outras movimentações? Se eu pegar o HER 01, por exemplo, que é o extrato de movimentação que o Pedro, na verdade, né, conversou com a gente hoje, eu vou ter ali todas as informações também perante as movimentações desse produtor. Então, pegando aquele primeiro lançamento ali como um exemplo. Aqui no relatório, eu tenho a data do dia 12/1 também. Então, se a gente for comparar com aquele outro relatório, essa data, né, é a data em que mostra para mim aqui no mapa de quebra. Tá ok? Outra informação importante que eu tenho aqui é a data de início, né? A data de início em que iniciou-se a quinzena desse produtor. Então, o meu romaneio, ele chegou para mim lá na minha movimentação no dia 12/1, porém, como eu utilizo quinzena fechada, que está aqui neste campo, aqui marcado nesse campo, quinzena fechada, né, igual assim, eu sei que o sistema considera do dia 1º ao dia 15 e do dia 16 ao dia 31, correto? Então, o meu romaneio entrou no dia 12/1, porém, começou a contar, né, a data de início como 1/1/2026. Aí aqui eu tenho as informações de peso, de romaneio, né, a data de saída, 19/1, que eu considero a data, peso utilizado, né, peso usado aqui, quais são as informações do peso usado, a data de saída, considera a data anterior, se ele é quinzena fechada ou não, a data fim que ele considera. Então, como hoje já é 21 e eu utilizo a quinzena fechada, o sistema entende que a data fim dele é no final do mês, dia 31/1, certo? Aqui eu tenho a quantidade de dias em que esse romaneio já está no armazém, considerando quinzena fechada, tá, pessoal? Então, do dia 1º até o dia 31, que é a data fim, eu tenho 30 dias. Porém, na minha configuração, eu coloquei que eu tenho 15 dias de carência. Então, automaticamente, considerando para o meu cálculo, eu tenho apenas 15 dias, certo? 15 dias para fazer o cálculo dessa quebra técnica. Qual é a taxa que eu vou utilizar? Lá no cadastro de produtos, a gente considera lá como 0,01 ao dia. Porém, para o relatório, por questões de arredondamento, aqui ele traz a informação de 1, mas considerem-se que de fato ele é o 0,01, tá ok? E aí eu tenho a minha quebra, né? Então, considerando todos os dados dessa primeira linha, a quebra desse romaneio é de 71 quilos. Consequentemente, ele vai fazendo esse cálculo para todos os romaneios. Então, para esse eu não tive nada, para esse eu tive 66, e aí ele vai somando. Ao final, eu tenho todo o meu valor referente à quebra. Apertei para sair aqui, perdão. Então, eu tenho todo o meu valor
referente à quebra técnica, que aqui é 472 quilos, tá? Então, se a gente for fazer o cálculo correto, né, o cálculo em que o sistema considera, como que seria? Deixa eu ver se eu consigo pegar uma calculadora aqui para mostrar para vocês. Como seria o cálculo, né, pegando todas essas informações. O meu peso utilizado, de 47,90 quilos, certo? Vezes a quantidade de dias que eu tenho para esse romaneio, vezes 15, vezes 15, vezes a minha taxa. Fiz errado aqui, perdão, pessoal. Deixa eu voltar aqui para fazer o cálculo certinho aqui. Aqui, considerando aqui, né? Eu tenho 47,90 mil quilos, vezes os 15 dias, né, que estão considerando aqui, vezes a minha taxa, que é 0,01, dividido por 100. Eu vou ter aqui 70,63. Por que aqui deu 71, pessoal? É importante a gente ressaltar que dentro do banco de dados a gente tem várias casas decimais. Então, por isso que a gente sempre orienta a fazer a quebra técnica de 15 dias. Para a tela, como a gente trabalha em quilos, não teria como eu colocar aqui para vocês 70 quilos e 600 gramas. Então, o número é arredondado. Então, é por isso que a gente sempre orienta, tá, a fazer esse cálculo de quebra técnica, né, fazer a quebra técnica de 15 em 15 dias. Então, são as informações relevantes que a gente utiliza aqui no relatório, tá? É a data de início que iniciou o meu romaneio, a data final, quantos dias ele ficou, qual é a carência que eu tenho, quantos dias realmente eu vou fazer o cálculo e a minha taxa. Ao final eu tenho o total, tá? E aí onde eu consigo olhar as informações da minha quebra técnica. Por exemplo, hoje ele está considerando, né, no dia 21, o final do dia 31. Então, até o dia 31, eu tenho aqui 472 quilos de quebra técnica. Qual outro relatório eu consigo visualizar? A gente tem vários outros. A gente consegue visualizar, por exemplo, no HER 01. Se eu for gerar aqui o relatório do HER 01, eu também consigo identificar a quebra nessa última página, né? Aqui eu tenho os 472. É o mesmo lá do romaneio de quebra técnica. Qual outro relatório, Ricardo, que eu também consigo utilizar? O RRO06, que é o saldo depositante por período. Aqui, pessoal, eu também consigo, né, ter essa informação de quebra técnica. Deixa eu colocar aqui a data. Aqui 472 também. Eu também consigo ter essa informação. Então, eu consigo ter essa informação de quebra técnica em vários relatórios, tá? São várias formas que a gente costuma validar. Então, quando a pessoa fala assim, eu estou com um problema na minha quebra técnica, eu estou com um saldo errado, não está calculando corretamente. A gente sempre mostra esse relatório, né, de quebra técnica, onde ele vai trazer todas as informações para você, romaneio a romaneio. Não, eu quero um geralzão de tudo que eu tenho. Então, a gente tem outras opções que mostra para você o que você tem de quebra técnica. É claro, esse saldo aqui vai de acordo com a sua movimentação. Se saiu romaneios, né? Se saíram romaneios durante a quinzena, o cálculo provavelmente vai ser outro, tá bom? Mas a gente tem vários relatórios que conseguem mostrar para vocês aí a informação da quebra técnica, tá bom? Pedro? Ricardo, só 2 comentários aqui, rapidinho, porque nosso tempo tá acabando. Só complementando a informação do Otanel, referente àquela informação do ticket, né? Que além da informação estar presente no ticket, também tem informação presente lá nos relatórios, tá? Se de qualquer forma ainda continuar algum questionamento, alguma dúvida, e o tempo não for suficiente para a gente responder, pode entrar em contato, a gente abre um chamado. Um outro comentário aqui, Ricardo, é do Ebert. Ele falou que o RRO06, saldo de depositante por período, poderia demonstrar os favorecidos na transferência. Então, Herbert, o relatório RRO06, ele é um agrupado de saldo, tá?
você tem informações da transferência lá, mas é uma informação de saldo, um montante daquele saldo, tanto movimentação física como a movimentação transferência. Se você quiser ver mais a fundo sobre a transferência, é um relatório de transferência, você pode usar o HER 23, que é um relatório para visualizar movimentos de transferência. Só que lembrando, esse relatório ele só vai ser gerado se a transferência for realizada na rotina nova, tá? Eu não me lembro o código dela, mas existe uma rotina nova, nova assim, já há bastante tempo que ela tem, mas para quem ainda não conhece, né, acaba sendo uma nova, e esse relatório vai trazer informações de transferências feitas na nova rotina, tá? Inclusive aqui ele traz, né, o produtor, quem foi o emitente, para quem foi o destinatário, que foi a transferência que a gente fez ontem, né? Lá no HER01 também, tá, pessoal? No próprio extrato de movimentação, dependendo do filtro selecionado em que você utilizar, por exemplo, se eu colocar aqui saída transferência, deixa eu só ver se eu consigo achar aqui a opção. Saída transferência e colocar exibir destinatário, eu também consigo ter essa informação, tá? Deixa eu ver se eu tenho alguma informação algum romaneio que gere aqui para um produtor, que a gente fez várias movimentações, talvez eu não tenha. Mas aqui, ó, eu consigo ter o destinatário, para onde ele foi, entendeu? Então, houve uma transferência, não sai exatamente da forma como você quer, né? O melhor, o melhor relatório, conforme você pensou aí, é realmente o HER 23, mas aqui eu também tenho algumas opções que eu consigo identificar essa movimentação. Então, aqui o que eu fiz? Selecionei somente a operação de transferência, né? Que era do Lucas, e aí eu fiz a opção de marcar, né? Marcar essa opção aqui, que é informar destinatário, né? Exibir destinatário produtor de observação, tá? São alguns mecanismos dentro do sistema que você consegue validar aí essas informações, tá? Lembrando que, né, igual a gente sempre comenta, o sistema a gente tem várias opções, vários relatórios que a gente consegue trazer a informação que você quer. É sempre bom ter em mente que qual é a principal informação que eu quero, qual é a principal informação, a informação mais relevante que eu preciso no relatório. Dependendo dessa informação, a gente consegue identificar o relatório que você quer ou algum que se encaixe, que chegue ao mais próximo da sua realidade aí. Beleza, Pedro. Vamos então agora, né? Como a gente falou, a gente está com o tempo um pouco corrido. Vamos passar aqui para a parte dos serviços. Beleza, ok. Pode seguir aí. Eu vou finalizar aqui essa enquete, tá, pessoal? Só reforçando, 70% ali aciona o suporte, 12% tenta resolver sozinho e 16% reporta ao gerente ou dono do armazém. Perfeito. Pessoal, então, seguindo o processo, né? Tivemos a entrada de pesagem, auditoria nas pesagens, auditoria nos relatórios, auditoria no saldo, auditoria na quebra, e agora chega o momento da gente fazer a conferência dos serviços prestados, que é para ver o quanto que o armazém, né, vai cobrar aí dos produtores, quanto que vai gastar para deixar o grão padronizado e o grão armazenado, certo? Para isso, eu vou compartilhar minha tela aqui, porque eu gostaria de mostrar rapidamente como que é feito, né, essa configuração de uma ocorrência de serviço, certo? Eu estou aqui no módulo de tabelas, certo? Alguns clientes têm acesso a ela, se outros quiserem ter acesso e achar interessante, ter acesso à rotina depois de assistir aqui na Ciacom Wiki, entre em contato, a gente vai passando aí o acesso para vocês fazer a própria configuração de serviço, tá? Vou filtrar aqui as ocorrências de serviço pelo nosso produto que está sendo utilizado nessa safra. Vou filtrar aqui também pela nossa safra. E aqui, pessoal, apareceu essas cobranças. São duas, mas aqui a gente tem quatro ocorrências cadastradas. São duas cobranças, né, no caso a armazenagem e a padronização, mas existem ocorrências diferentes para cada uma delas. E abrindo aqui, por exemplo, da armazenagem, essa aqui é a tela principal onde a gente configura como que essa ocorrência vai calcular em cima do saldo do depositante, certo? No caso da armazenagem,
A gente fez o preenchimento aqui conforme, né, os parâmetros da utilização desse período, dessa safra. Os valores indicados nela são, os valores calculados para armazenagem são indicados na própria ocorrência de serviço. Então, indo aqui para a última parte de valores, a gente tem que a armazenagem aqui está sendo cobrada 0,35 a saca, certo? Mas o que vai diferenciar essa armazenagem da outra armazenagem? Existe uma função aqui no sistema, quando existe um cálculo de serviço, é a possibilidade de você calcular essa ocorrência para um depositante específico, certo? Então, você consegue configurar valores e que esses valores sejam calculados para certos depositantes, assim como somente para o Lucas eu quero que essa ocorrência de armazenagem a 0,35 seja calculada para ele, eu posso colocar também que eu não quero que seja calculado só para o Lucas, que possivelmente é o caso da outra ocorrência. Aqui nós estamos na ocorrência 35, certo? Se eu abrir aqui a ocorrência 34 de armazenagem e vier aqui na aba de pessoas, a gente vê que o Lucas ele está mencionado como exceto. Ou seja, ele vai ser calculado na armazenagem somente na ocorrência 35, enquanto na ocorrência 34 ele não vai ser incluído. Então, quem que vai ser incluído nessa ocorrência? Todos os outros depositantes que tiverem aqui a soja armazenada nessa safra. E isso pode ser usado para você mostrar ao produtor o quanto que ele está gastando e quanto que ele poderia também gastar se ele tivesse no seu próprio armazém, tá? Aqui a mesma função, né, a ocorrência 34, ela está sendo calculada pelo valor na ocorrência, indicada na ocorrência, só que ela já é um valor diferente, enquanto somente para o Lucas ele calcula a 0,35, para todos os outros vai calcular a 0,50, certo? E como que a gente pode estar fazendo, né, para identificar os valores, o total que está sendo calculado aí para cada depositante. Para isso, pessoal, nós vamos usar o relatório de previsão de faturamento, tá? Vamos vir aqui em serviço, previsão de faturamento, certo? Vou indicar aqui o Lucas, colocar aqui o produto, safra já está preenchida, e o início aqui da quinzena, de quando começou a movimentação, até a segunda quinzena aqui de janeiro. Mesmo que ela não esteja finalizada, ele é um relatório de previsão de faturamento, tá? Se eu colocar aqui até fevereiro, ele também vai gerar, porque ele vai me dar uma previsão do saldo atual que está armazenado, mas a gente vai filtrar aqui somente até a segunda de janeiro. Com o relatório gerado, pessoal, nós temos aqui a informação do valor de serviço cobrado, tá? Conforme a ocorrência que foi cadastrada. Então, para o Lucas, ele tem aqui uma padronização, tá? Esse valor aqui de padronização, ele está convertido em tonelada, certo? E tem aqui a armazenagem que a gente acabou de mostrar na ocorrência. Para o Lucas, a armazenagem, ela vai ser cobrada aqui em cima dessa quantidade, e o valor total desse serviço aqui a ser faturado está aqui logo ao final. Então, a gente tem informação tanto do valor a faturar, do que ainda tem que ser calculado e faturado, e o que já foi faturado. Nesse caso aqui, nas duas quinzenas, nos dois períodos aqui, ó, da primeira quinzena e na segunda quinzena, nós não faturamos nada. Então, por isso que ele está zerado, certo? Esse relatório aqui você consegue identificar tanto as ocorrências, né, que estão sendo configuradas, os valores, quanto o cálculo e o faturamento que já foi feito, certo? Esse relatório aqui, quando tem alguma solicitação referente à identificação de cálculo de serviço, a gente apresenta muito ele, para os depositantes identificar o valor atual que está sendo cobrado. Às vezes, quando pedem para identificar qual que é o valor que está sendo cobrado, a gente gera ele também e manda para os clientes, ou então eles mesmos podem vir aqui e fazer a conferência do saldo, tá? Então, partindo aqui, pessoal, mostrando um pouco aqui, rapidamente, do que seria um cálculo de serviço,
bem rapidinho, que nosso tempo está se encerrando. Só completando, né, Pedro? O previsão de faturamento, tá, pessoal? Muita gente confunde que ele é um relatório para como se fosse um relatório fixo, né, que eu posso passar para o produtor. Então, esse relatório, previsão de faturamento, o próprio nome já diz, é uma previsão. Caso você tenha alguma movimentação durante o período ou depois de ter gerado esse relatório, é sempre importante passar para o cliente que, ó, vou te passar esse relatório, mas se houver alguma movimentação, seja de entrada ou seja de saída, as informações que estão nesse relatório podem ser alteradas, né? Então, é importante passar isso. É uma previsão, não significa que é o que ele tem que pagar naquele mês. Exatamente. Caso ele não tenha movimentação nenhuma, ok, pode ser utilizado como um relatório para passar do que ele tem que pagar, mas se tiver movimentações a serem feitas ainda, não utilizá-lo, tá? No caso, o que o Ricardo, complementando o que o Ricardo está falando, ele é uma previsão de faturamento, realmente é o que vai ter que ser pagado, com o saldo e o cálculo atual, certo? Até a data de hoje. Ou seja, o saldo de hoje, se eu gerar essa previsão de faturamento até o próximo mês, ele vai considerar o saldo de hoje. Ah, mas semana que vem vai ter uma saída, vai ter uma carga. Eu quero saber quanto que vai ser calculado em cima dessa carga que sair. Ele é uma previsão de faturamento do saldo atual, tá? Lembrando disso. Então, seguindo aqui, pessoal, no cálculo de serviço, dentro aqui do módulo de serviço, para realizar o cálculo, você vem aqui na rotina de CES 12, a rotina CES 12 calcular serviço, informamos aqui o depositante, tá? Vamos colocar aqui também o nosso produto e a nossa safra. Vou selecionar aqui o período final sendo a segunda quinzena de janeiro. Mas olha só o que vai acontecer quando eu mando visualizar esse cálculo. Ele me traz uma confirmação de que calcular essa quinzena que ainda não foi encerrada pode causar divergências quando a mesma for realmente fechada. Ou seja, a segunda quinzena que eu selecionei como período final, ela não se encerrou. A gente ainda está em andamento na segunda quinzena de janeiro. Então, qualquer outra movimentação que seja feita nessa segunda quinzena, ela não vai entrar no cálculo aqui, tá, de serviço. Então, por isso que é bom, toda vez que você for confirmar um cálculo de serviço aqui no sistema, você confirmar que o período final seja, a quinzena selecionada, seja de acordo com a movimentação, o cálculo que você deseja fazer. Exatamente. Se por acaso você tentar gerar um relatório e não tiver informação de um cálculo, é porque talvez o cálculo já esteja fechado na quinzena que você selecionou. Exatamente. Aí, quando o Pedro vai finalizando o processo aqui de cálculo de serviço, tá, pessoal? Eu vou comentando algumas informações que acabam sendo alguns atendimentos com frequência que a gente costuma fazer. Então, assim, acontece muito da pessoa gerar um relatório, fazer toda a previsão de faturamento, gerar o cálculo de serviço, entrega esse relatório para o pessoal e às vezes tem alguma movimentação posterior. Então, sempre abre uma informação com o suporte falando, as informações estão erradas, mas aí você vai ver, teve movimentações posterior a esse cálculo de serviço, né? Então, essa é uma das informações que a gente costuma verificar. Como que a gente valida isso, né? A gente utiliza os relatórios, de fato, previsão de faturamento, e verifica a questão dos saldos, né? Então, ele vai calcular ali, vai finalizar o cálculo de serviço, e aí a gente vai mostrar para vocês. Lá no previsão de faturamento, ele tem a quantidade total do que ele faturou, né? E tem em relação aos valores. Ricardo, eu gostaria de ver quais são os valores referente às entradas, o valor referente às armazenagens. Lá no previsão de faturamento, a gente tem uma opção que é o simplificado ou o detalhado. Então, dependendo da informação que você quer, a gente consegue verificar isso lá no relatório, tá bom? Uma outra informação que ocorre muito quando a gente vai fazer uma auditoria é que, às vezes, no próprio relatório de previsão de faturamento, a gente consegue identificar que existe mais de um serviço. Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, mais de um serviço de armazenagem vinculado a esse produtor. Então, vamos pensar em armazenagem aqui. Para esse produtor, às vezes vai ter ali armazenagem 25-26 e armazenagem 26-26 ou armazenagem 24-25 ainda do ano passado.
Então, aqui no próprio relatório, a gente consegue identificar isso, que nada mais é o quê? Quando foi feita a configuração, se foi feito pelo pessoal do próprio armazém, não seleciona a safra, ou às vezes não vincula ele na ocorrência correta. Então, a gente acaba utilizando esse relatório para validar isso. A gente também tem alguns relatórios em Excel, onde a gente consegue verificar. Se o Pedro puder gerar ele aí, por favor. Gerar aqui agora. Isso. A gente consegue identificar no próprio Excel, né? E aí você consegue fazer a manutenção dos dados ali. Quais são as ocorrências que estão vinculados àquele cálculo de serviço que você fez. Então, esse é um dos principais relatórios que nós aqui de suporte, utilizamos quando o cliente fala assim, o valor está dando divergente, está dando duplicado, ou está faltando informação. A gente sempre gera esse relatório em Excel, né? Se você não tem ele disponível aí, entre em contato conosco, porque ele fica na hierarquia de relatórios. São alguns relatórios que são disponibilizados via Excel. Tem ele em PDF, mas ele tem ele via Excel, que a gente consegue disponibilizar para você. Então, essa é a cara do relatório. É a mesma coisa do previsão de faturamento, porém detalhado. Romaneio por romaneio, movimentação por movimentação, e aqui você tem todas as informações necessárias que você pode utilizar para fazer a comparação com o que está certo e com o que está errado. Então, lá nas primeiras colunas, tem lá uma coluna chamada ocorrência. Ali a gente consegue identificar, né, quais são as ocorrências filtradas ali para esse cálculo de serviço. Então, eu posso filtrar ali pelo número da ocorrência, pelo serviço, né, onde eu consigo verificar se tem duplicidade ou não. Tá ok? O bom aqui, pessoal, é que ele traz também o cálculo em cima do romaneio, tá? Do romaneio e o tipo de cobrança, se ela é por valor ou se ela seria por percentual de retenção, tá? Então, aqui acho que atenderia muito a quem gostaria de visualizar um totalizador do serviço. No caso aqui, eu peguei o primeiro, seria o serviço de recepção. Ele me traz aqui o valor unitário desse serviço e o cálculo, né, em cima da quantidade do romaneio. E ao final aqui a gente tem o valor de serviço, certo? E ele vai sendo acumulado. Conforme vai passando, as movimentações do romaneio vão sendo geradas, as movimentações vão entrando, o valor vai sendo acumulado aqui, tá? Então é muito bom para você identificar o quanto está sendo calculado em cima de um peso ou um romaneio específico. Além de que é uma planilha, né, você consegue usar ferramentas de filtro e visualizar a informação que você quiser aqui dentro desse relatório, tá? Exatamente. Então, pessoal, esse aí particularmente é um dos relatórios que a gente mais utiliza, né, para fazer a auditoria. Um valor está incorreto, o valor está passando, está duplicando. A gente consegue visualizar através desse relatório a manipulação dos dados e conseguir identificar de uma forma mais assertiva para você o que está duplicando, o que está de errado no seu cálculo de serviço. E aí, lembrando que previsão de faturamento, a partir do momento que eu faço o cálculo de serviço e gero ele, que também acontece muito, às vezes a pessoa gera a ocorrência de serviço e coloca um valor errado, por exemplo, né, no valor. Ele vai e gera o cálculo de serviço e gera o previsão de faturamento. Em algum momento ele precisou fazer o ajuste, né, do valor. Não tem como simplesmente eu ir lá, alterar o valor e o relatório já trazer os dados. Eu tenho que apagar o cálculo de serviço, apagar as informações do que eu fiz, gerar novamente o cálculo de serviço para aí sim eu gerar a previsão de faturamento do novo valor que foi colocado. Tá? Bom, pessoal, acho que a gente conseguiu passar, o tempo até estourou um pouquinho, mas acho que a gente conseguiu passar como a nossa visão, né, o que a gente realmente costuma fazer aqui, de uma forma bem direta aqui, né, como a gente faz essas validações. Acho que o Pedro tem mais alguma coisa para comentar, Não, Pedro? eu falei aqui, mas eu não vi que eu estava mutado. Mudo, né? Mas você falou do apagar serviço, ele fica no modo de serviço, tá? Essa rotina aqui, essa é o filtro, é a carinha dele. Só colocar aqui o cliente, né, que você quer apagar o serviço, produto, se for um serviço específico, e o período, junto com a safra, mandar apagar e ajustar os valores e refazer aí o seu cálculo. Lembrando, tá, pessoal, que faz parte do processo, tá? Se você precisou ajustar ou alterar alguma informação e já tinha feito o cálculo de serviço, faz parte do processo. Não é errado ter que apagar aquele cálculo e gerar novamente.
faz parte do processo correto ter que apagar e gerar ele novamente com as informações corretas, posteriormente gerar um novo relatório, tá? Isso aí. Bom, pessoal, acho que a gente conseguiu, igual eu falei, acho que a gente conseguiu passar as informações que a gente gostaria. Ficou bem bacana aqui o principal, né? Os principais dúvidas que a gente tem. Reforço com vocês aí, caso tenha aí alguma outra dúvida, né? Se tiver alguma dificuldade em realizar algum procedimento, pode entrar em contato conosco no suporte, tá? Referente ao boletim sobre as atualizações, entre em contato conosco no suporte. Se você quer receber o boletim ou se precisa fazer uma atualização, a nossa equipe vai entrar em contato com você, vai agendar a melhor data possível para fazer as atualizações. E espero que a gente tenha contribuído ao máximo aí para o conhecimento de vocês, tá? Para o conhecimento de vocês durante essas apresentações, tá bom? Amanhã a gente tem mais uma apresentação, né? Mas acho que a gente conseguiu passar o principal da nossa parte aqui. Certo, Pedro? Se ficar alguma dúvida, pessoal, referente a tudo que foi dito aqui, se alguma pergunta não tivesse respondida, a gente está ali no suporte, entrou em contato, o Ricardo mostrou os canais de atendimento, mostrou ontem, né, para vocês, mas só entrar em contato, a gente está aí à disposição, tá, para atender da melhor forma possível.